Olá pessoal, bom, no vídeo de hoje, no nosso devocional de hoje, eu quero falar com vocês sobre andar em fé. Mas antes, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e já deixa o seu like também para não esquecer. Quero falar sobre fé com vocês hoje, mas é uma fé que é uma fé, não apenas aquele sentimento, né, no nosso coração, porque essa não é a verdadeira fé, né? A verdadeira fé é a fé que move montanhas. A verdadeira fé é a fé que realmente nos move, né? Que nos tira da inércia e realmente nos move. É o combustível, né? O combustível do nosso espírito, da nossa alma e também do nosso corpo físico. Então essa é a verdadeira fé. Tem uma história que é contada, se eu não me engano, no filme que chama Desafiando Gigantes. Gosto muito desse filme. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é um dos personagens lá do filme que conta essa história pro outro cara lá. Um cara conta pro outro. Mas é mais ou menos assim a história. Tinha dois agricultores e os dois estavam orando por chuva. Mas apenas um, né, os dois oraram por chuva, mas apenas um preparou a terra para receber a chuva. Então, os dois oraram, mas apenas um foi lá, preparou a terra, semeou, né, e realmente fez o que tinha que fazer, né, como se assim, na cabeça dele já era certeza que ia chover. E o outro não, o outro apenas orou e não fez nada para receber a chuva. Então, qual desses dois agricultores realmente orou com fé? Não é verdade? Aquele que preparou a terra, porque o que ele preparou a terra, ele orou e teve a certeza de que o Senhor iria mandar chuva. O outro não, o outro orou, mas não fez nada. Então, a atitude dele mostrou o quê? Que ele não estava crendo que Deus ia mandar a chuva. Agora, o outro que foi lá, preparou a terra, esse sim creu de verdade, esse sim teve fé de verdade que o Senhor mandaria a chuva. E é sobre essa fé que eu quero falar com vocês hoje, né? Que talvez você tenha uma promessa de Deus, talvez você tenha, né, uma visão de Deus, daquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida, ou talvez você tenha apenas uma direção, um comando de Deus. Deus disse para Deus, né, te ordenou para fazer algo, mas não disse nem qual vai ser o resultado, não te deu a visão e nem nada. Ele apenas te deu a direção, o comando, faça isso. Talvez isso que Deus, né, talvez te disse, né, para fazer, seja algo que seja tão irreal, que seja tão, né, que não tenha nada a ver com a sua realidade atual, que você fica, nossa, mas pra quê, né? Pra que eu vou fazer isso? Não tem nada a ver, né? Mas você deve se lembrar que Deus, ele vê o todo, né? Ele vê o presente, o passado e o futuro. Então, apenas ele sabe, né? Os planos que ele tem para você, né? Os planos dele são muito maiores do que a gente possa sequer imaginar e pensar. Então, ele sabe os planos que ele tem para você e ele sabe o que você precisa fazer hoje para colher, né? O que você precisa colher, o que ele quer te entregar no amanhã. Então, você tem duas opções. A primeira é obedecer. Não importa como está a sua vida agora, não importa se a promessa que Deus te deu é assim absurdamente irreal para o tempo que você está vivendo hoje, não importa se aquilo que Deus mandou você fazer hoje seja também absolutamente irreal com a sua condição atual, não importa. Você tem essas duas opções. A primeira é obedecer independentemente das circunstâncias ao seu redor, se preparar, obedecer e se preparar para que quando chegar o momento certo você esteja pronta para receber a bênção do Senhor. Você esteja pronta para viver os planos maravilhosos que Deus tem para você. E a segunda opção que você tem é pensar que tudo isso é loucura, não obedecer, não se preparar. E quando chegar o momento, na verdade nunca vai chegar o momento, porque você nunca vai estar pronta para receber a bênção de Deus. E não é nenhuma questão de merecimento, pelo amor de Deus, gente, não entenda errado, porque não é assim, eu vou fazer, eu vou me preparar, né, para poder receber a bênção de Deus, porque eu me preparando assim eu vou ser merecedora, não, porque não é uma questão de merecimento. Por mais que a gente faça o nosso melhor em tudo aquilo que o Senhor nos pede, por mais que a gente faça o melhor, ainda assim, nós nunca seremos merecedoras, nós nunca seremos dignas de receber nada que venha do Senhor. Tudo é sempre, tudo aquilo que Ele nos dá é por pura graça e misericórdia. Então não é uma questão de merecimento, é uma questão realmente de fé. Eu faço, eu obedeço, eu me preparo porque eu tenho fé em Deus, eu tenho fé naquele que liberou a palavra sobre a minha vida. Eu tenho fé
que se ele disse que vai fazer, então é porque ele vai fazer. Eu tenho fé, por isso eu caminho sobre a palavra que ele me deu. Eu tenho fé, por isso eu obedeço. Eu tenho fé, por isso eu me preparo. Ele é digno, por isso eu dou o meu melhor para ele, porque ele é o único que é digno de receber o meu melhor. Ele é digno por quê? Porque o mais difícil ele já fez, né? O maior ele já fez, que foi nos comprar com o precioso sangue de Jesus. Então, se o mais ele já fez, imagina as outras coisas. Então, eu tenho fé, por isso eu me preparo, eu tenho fé, por isso eu obedeço, eu tenho fé, porque se ele disse que ele vai fazer, é porque ele vai fazer, ele vai agir, ele vai fazer no momento certo, e o momento certo é o tempo dele, é o momento dele. E mesmo que talvez agora ele esteja em silêncio, mesmo que talvez agora eu não consiga ver, né, as coisas fluindo da forma como eu pensei que estivessem fluindo, ou da forma, né, como eu imaginei que talvez já estivessem, ainda assim eu sigo firme na palavra dele, no caminho dele, na direção que ele me deu, me preparando para receber a bênção do Senhor. Eu sigo em frente porque eu tenho fé, porque eu sei que o meu Redentor vive e que no momento certo ele irá fazer aquilo que ele disse que irá fazer. Pensa na história de Noé. Na época de Noé, nunca havia caído chuva do céu, né? A Bíblia fala que a água meio que brotava ali do chão, né? Para regar toda a plantação, né? Então, Noé, né? E o povo ali da época de Noé nunca tinham visto chuva. Deus chega para Noé e manda Noé construir uma arca, porque vai ter um dilúvio. Noé podia muito bem ter ficado pensando, como assim, né? Tipo, vai cair água do céu? Que isso? Isso nunca acontece, isso nunca vai acontecer, né? Porque eles nunca viram. Então Noé podia ter deixado a incredulidade tomar conta do coração dele e não ter agido. Mas não, o que Noé fez? Noé creu na palavra de Deus. Noé começou a construir a arca muito tempo antes de começar a chover, né? Então Deus disse para ele uma vez só: Noé, construa a arca. E Noé creu na palavra de Deus e começou a construir a arca, mesmo nunca tendo visto, né, chuva na vida dele. Noé obedeceu, Noé se preparou e no tempo certo, quando a chuva caiu, quando o dilúvio veio, Noé estava pronto para receber a bênção do Senhor, que naquela época foi o quê? Foi ser salvo, ele e a família dele. Então, Noé foi salvo, né? Ele e a família dele foram salvos, receberam essa bênção do Senhor. Por quê? Porque Noé creu na palavra de Deus e se preparou para receber a bênção do Senhor. Noé não ficou de braços cruzados imaginando, nossa, deve ser loucura da minha cabeça isso que eu ouvi. Não era Deus falando não, ou sei lá, será que Deus realmente vai fazer isso que Deus falou que vai fazer? Noé não ficou deixando a incredulidade e 1 milhão de perguntas invadirem a mente e o coração dele. Não, Noé creu na palavra do Senhor e se preparou para receber a bênção do Senhor. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Não importa o que esteja acontecendo, não importa. Apenas creia na palavra de Deus, apenas creia naquilo que o Senhor falou. Siga firme e forte na direção que Ele já te deu e se prepare. Por quê? Porque o tempo vai passar, de uma forma ou de outra. Você se preparando ou não, você obedecendo ou não, você tendo fé ou não, o tempo vai passar. E quando o momento certo chegar, se você obedeceu, se você teve fé, se você se preparou, você vai receber a bênção de Deus. Agora, se você não se preparou, se você não teve fé, se você não obedeceu, não adianta reclamar depois. Ai, por que eu não recebi a bênção do Senhor? Por que a promessa não se cumpriu? Por que Deus não fez? O culpado não foi Deus. Na verdade, o culpado foi você que não obedeceu, não se preparou e não teve fé. Então, se prepare para receber a bênção do Senhor. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês. E se você gostou e acha que tem alguma pessoa aí que precisa ouvir também essa palavra no dia de hoje, encaminha para ela. E a gente se vê nos próximos. Tchau!